Gente, o 6º aniversário desta igreja, eu estou transbordando de alegria por receber vocês aqui na igreja, como pastor dessa igreja. Muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe grandemente a sua vida e que a palavra de Deus possa falar no seu coração. E nós vamos iniciar assim nossas festividades do 6º aniversário da Igreja Batista de Jardim Montenegro. E quero convidar o pastor João, acho que é isso, para orar. Vem cá, pastor. O pastor João é o pastor da Igreja Batista Jardim das Palmeiras, em Campo Novo. Ele está com a parte da sua igreja aqui. Eu quero convidar ele para fazer a oração inicial dessa festividade. Boa noite, irmãos. Boa noite. Que o Senhor Jesus nos traga grande alegria nesta noite, quando nós festejamos o crescimento do reino de Deus. Amém. Por essa razão, nos alegra o coração e por isso nos diz também a palavra do Senhor, que nós vemos aqui, grandes coisas o Senhor fez por nós. E é por isso que nós estamos alegres, não é verdade? Então, 6 anos, a igreja ainda é nova, ainda não é nem adolescente, né? Mas já cresceu bastante, graças a Deus por isso. Amém. Nós vamos orar, se os irmãos, aqueles que puderem se colocar de pé, vamos fazê-lo e vamos agora nos dirigir ao Senhor de nossas vidas. Soberano e eterno Deus, neste momento, Senhor, quando estamos diante da Tua presença para cultuar o Senhor, para aprender do Senhor e para, Senhor, buscar a Tua presença para um crescimento espiritual cada dia maior, nós Te louvamos, Pai, nós Te adoramos, porque o Senhor tem feito realmente grandes coisas na Tua igreja para o crescimento do Teu reino. E aqui no Jardim Monte Líbano, o Senhor tem também operado grandemente. Obrigado, Pai, por cada vida que aqui tem militado pela obra do Senhor, juntamente com o Teu servo, o pastor Paulo. Obrigado, Senhor, pelos ombros que foram dados ao Teu servo para caminhar juntos para realizar o trabalho. Obrigado por tudo que até aqui o Senhor tem feito. E agora, Senhor, nós estamos ansiosos para ouvir o Senhor falar. Fala-nos através dos hinos cantados, fala-nos através do mensageiro oficial nesta noite e nesses dias aqui. Que o Senhor possa edificar a Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus é que nós suplicamos. Amém. Amém. Pode sentar, obrigado. Quero ler como expressão do meu coração, e eu acredito que de muitos dos irmãos, o Salmo de número 84. Esse salmo fala palavras que é do meu coração, e eu creio que é do coração de muitos irmãos. Salmo de número 84. Minha versão é um pouco diferente da que está passando ali na mídia, mas é a mesma coisa. Como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ligue para si, onde acolhe os seus filhotes. Perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurados é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados.
Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escuta o nosso e contempla o rosto do teu ungido. Esse ungido aqui era o rei, mas é cada um de nós que Deus salvou em Jesus Cristo. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é só escudo, o Senhor dá graça e glória. Não recusa nem o bem aos que amam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Amém. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Na coluna de fogo lhes falava, e eles guardavam os seus testemunhos e os estatutos que lhes deram. Tu os escutaste, Senhor nosso Deus. Tu foste um Deus que lhes perdoaste, posto que vingador dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo.
Vamos declarar com esse cântico que santo é o nosso Deus. Você foi perdoado um dia pelo Senhor, você foi salvo pelo Senhor um dia. Você vai declarar com esse cântico que as muitas gerações louvam e adoram aquele que é santo, aquele que está entronizado entre os querubins. Amém? Glória a Deus.
assentado sobre o trono, tu rege toda a terra, todo o céu, tudo que há na terra e debaixo dela. Um dia nos curvaremos diante da tua presença, Pai. Um dia o Senhor irá buscar essa igreja. Será buscar a igreja do Senhor Jesus nessa terra. Aquele que propaga o teu nome, aquele que diz que o Senhor é santo, aquele que diz que morreu na cruz para nos salvar. Nós testemunhamos, ó Pai, o amor do Senhor neste momento. Glorificamos o teu nome. Amém. O coral vai estar cantando um canto que diz que grande é o Senhor. Ele é rei de toda a terra. Esse canto fala que santo, 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 santo é o Senhor. E nós estamos diante do Deus Santo. Multidões ao Senhor nos render.
fazendo isso. Ele pastoreou a igreja há pouco tempo, não foi há muito tempo, mas é o servo do Senhor no ministério de educar ou ensinar as pessoas sobre a palavra de Deus. E ele está conosco pela graça de Deus, através do irmão Gerardo. O Gerardo conheceu ele há algum tempo atrás, e agora ele está lá na casa do irmão Gerardo. Já conversaram bastante, mas não deu nem para conversar metade do que eles queriam conversar. Mas aí eles vão ainda continuar. Então, pastor James, que Deus abençoe e te use nesse momento. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, Pai nosso, colocamos o teu servo na tua santa presença, como ele sempre está, para trazer o recado do Senhor para a igreja. Usa ele e que o teu Espírito tenha a liberdade de mexer com a minha vida, com a vida de cada um de nós. Nós queremos, Deus, que o teu nome seja exaltado, seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique à vontade, pastor. Boa noite, irmãos, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém. Todos vocês. É uma alegria muito grande estar com vocês. Uma oportunidade extraordinária, né, de estar aqui e rever o irmão lá, a irmã aqui, ter momentos tão agradáveis de convívio. Nós nos conhecemos há aproximadamente 37 anos atrás, quando eu era pastor na Igreja Batista em Rio Brilhante. E ele tinha 3 menininhas pequenas. E agora são 3 moças lindas, mães. Eles já são avós de 6 netos. É uma alegria muito grande ver as bênçãos de Deus na vida da família. Amém. A palavra de Deus, o salmista declara que a terra toda, e isso é muito importante, a terra toda, não é uma parte da terra, a terra toda está cheia da bondade do Senhor. Amém. A terra toda está cheia da bondade do Senhor. Amém. E nós somos alcançados pelos seus atos de bondade, de misericórdia o tempo todo. Por causa dessa misericórdia, desta bondade, é que nós estamos aqui. Podemos viver, respirar, louvar o nome dele, nos reunirmos em comunhão e agradecer. É pela bondade dele. Seja bendito o nome do Senhor. Amém. Para sempre. Amém. Eu quero ler com os irmãos o texto bíblico no capítulo 3 do livro do Gênesis, dos versículos 1 a 9. Nós vamos ler o texto de todos esses versículos, mas a nossa atenção vai estar focada apenas no finalzinho dele. Mas vamos ler tudo para todo mundo perceber o texto. Gênesis, capítulo 3, versículos 1 a 9. Nós podemos fazer a leitura. Eu vou ler aqui para poder a gente ler na mesma versão, certo? Vamos lá. Olha, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito.
E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher na presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Nós vamos ficar nesta pergunta: onde estás? E esta pergunta, que foi feita àquele primeiro homem, está sendo feita a nós hoje, a cada um de nós, a mim e a vocês, cada um de vocês aqui. Onde você está? Há pouco a gente ouviu o cântico: eu quero estar onde tu estás. E a pergunta é esta: onde você está? Nós poderíamos analisar o texto todo e aprender muitas coisas do texto que nós lemos, mas isso fica para outro momento. Hoje queremos conversar, pensar, refletir e meditar com os irmãos sobre a pergunta: onde você está? É claro que, mais adiante a gente volta nisso, claro que Deus não está fazendo uma pergunta porque Ele está buscando algum tipo de conhecimento, Ele não está atrás de uma informação que Ele não tem. Então, se Ele está fazendo uma pergunta sobre alguma coisa que Ele já sabe, então por que Ele está fazendo a pergunta? É porque Ele quer que a pessoa a quem Ele está perguntando pense sobre isso. Onde você está? É mais a pergunta que tem que levar o homem a pensar sobre a sua condição do que a pergunta que pretende obter alguma informação sobre isso. Para que o homem entenda bem onde está, deve estabelecer uma relação com o lugar onde deveria estar. Porque a própria pergunta, onde você está avisando para ele que ele não está sendo encontrado onde ele foi colocado. Ele saiu do lugar. Ele deveria estar em um lugar e está em outro. Deus sabe onde ele está, mas ele parece que precisa pensar sobre isso. O homem precisa pensar sobre isso. Então a pergunta, para que ela seja adequadamente respondida, o homem tem que pensar sobre onde estava primeiro, para depois ele dizer ou perceber onde está. E onde que o homem estava? E aí nós vamos ter que
de fazer uma pesquisa um pouquinho antes do texto aqui, né, para entendermos por que esta pergunta é tão importante, tão relevante. E vamos começar por quem o homem é. Quem é este homem? Quando Deus estava criando tudo, no sexto dia, Ele criou todos os animais, até ali Ele não tinha criado os animais, aí Ele criou também o ser humano. E Ele disse assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então este é o primeiro ponto. E ainda não está dizendo a respeito onde o homem está, mas a capacidade que o homem tem para responder a pergunta de onde ele está. Aqui nós estamos percebendo sobre quem o homem é. Então ele é imagem e semelhança de Deus, criado para dominar. Também não vamos entrar no mérito das questões aqui, sobre os peixes do mar, as aves dos céus, o gado, a terra, sobre os répteis que se movem sobre a terra. Deus criou a humanidade, o ser humano, a imagem dele, criando a imagem de Deus, criando-os macho e fêmea. Depois de ter criado, o colocou no jardim do Éden. Bom, aí nós já encontramos a primeira referência sobre lugares, sobre onde. Então vimos sobre quem, agora onde. Então ele vai primeiro ele tem que tomar em consideração quem ele é, agora ele pensar onde. E tomou e colocou no jardim para cultivá-lo e guardá-lo. Nós vamos voltar a esses verbos daqui a pouquinho novamente. O fato de ter sido colocado no jardim do Éden já havia sido dito lá no verso 8 do capítulo 2. Lá foi informado que Deus havia criado o homem e que havia feito crescer do solo toda a árvore de aparência agradável, incluindo a árvore da vida que está no meio do jardim. No texto que nós lemos, a árvore do conhecimento do bem e do mal também está no meio do jardim, provavelmente do lado da árvore da vida. Provavelmente não estão afastadas, uma na extremidade do Éden, outra na outra extremidade, né? Incluindo a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva traz para nós a informação, lá no texto que nós lemos, de que a árvore do conhecimento do bem e do mal está no meio do jardim. Então ela está junto com a árvore da vida. Agora, no verso que nós lemos, nós precisamos prestar atenção nos verbos que estão utilizados aqui. São 4 verbos em referência ao homem e ao jardim. Pegou o homem e o colocou no jardim do Éden. Pegar, nós vamos nos preocupar só com os outros 4 verbos, mas vamos falar desse também agora. Pegar dá mais ou menos a ideia, embora em outros contextos ele possa representar uma espécie de captura. Ele tomou, é como tomaste pela mão, nesse caso não precisa de ser capturado, né? Tomar pela mão, como se toma uma criança para levá-la a um lugar onde ela deseja ir. Isto é, você não precisa puxar a criança para levá-la para lá. A criança também quer ir para onde você está levando. Ela quer estar na sua companhia e você está tomando ela pela mão e ela vai junto com você. Tomou o homem e o colocou no Éden. A palavra colocar
traduzida para nós, para colocar, ela tem um sentido também de descansar, dar descanso, dar paz de espírito. E agora, as palavras cultivar, os verbos cultivar e guardar estão no feminino, isto é, estão conjugados como se o sujeito fosse feminino. Mas jardim é uma palavra na língua original de gênero masculino. Ora, se ele colocou o homem no jardim para cultivá-la e guardá-la, pode ser que ele não esteja se referindo ao jardim, até porque o verbo que precede cultivar e guardar é descansar. Olha, eu estou dando para você um descanso, para você cultivar e guardar. Se eu estou te dando um descanso, e eu estou falando cultivar e guardar no feminino, não estou me referindo ao jardim. Então você está se referindo a quê? Bom, não é o meu entendimento particular, eu estou seguindo o entendimento de outros também. A palavra guardar aqui, cultivar e guardar, é em referência à palavra dele, a palavra de Deus, aos seus mandamentos. Isso poderá ficar um pouco mais claro para vocês daqui a pouquinho. Quando ele falou isso, colocou na sequência em que ele coloca o homem no Éden para descanso e paz de espírito, para cultivá-la e guardá-la, ele dá uma ordem, ele dá um mandamento. Este mandamento está no feminino. Então, para cultivá-la e guardá-la, o mandamento é mitzvah. Deu esta mitzvah para ele. Qual era? Você pode comer à vontade de tudo, com exceção daquela árvore que está no meio do jardim, chamada de conhecimento do bem e do mal. Não coma dela, porque no dia em que você comer dela, certamente você morrerá. Então veja, tem um mandamento positivo e um mandamento negativo, mas quase que a outra face do mandamento positivo. Quase não, a outra face. Coma de tudo, com exceção da árvore do conhecimento do mal. Aí o reforço: não coma dela. Consequência: a morte. É possível pensar na palavra descanso em correlação ou em justaposição à ordem dada, significando que na obediência a esta palavra, de fato estaria a paz e o descanso do ser humano. Depois de ele ter dado este mandamento, ele fez a seguinte observação: o homem não deve ficar sozinho. Talvez o próprio fato de cultivar este mandamento e guardar este mandamento implicasse em ter companhia, implicasse em ter comunhão, implicasse em alguém para compartilhar. É possível. Então, Deus sabia disso. Prestem atenção que Deus sabe. E Ele sabe de tudo. Mas Ele também quer que o ser humano saiba
as coisas que ele sabe sobre o ser humano, que o ser humano saiba sobre si mesmo. Então ele olhou para o homem e disse: não é bom que esteja só. Deus concluiu isso. Mas o homem precisava saber disso também. Então ele, pedagogicamente, ele tem uma forma própria e extraordinária de ensinar. Ele chamou todas as criaturas que ele havia criado e disse ao homem: dê nome, coloque nome em todas elas. O nome que você colocar, esse é o nome que vai ser. Em outras palavras, Deus estava dizendo para ele o seguinte: eu não vou discutir o nome que você vai dar, eu não vou modificar o nome que você vai dar, eu não vou pedir explicações para o nome que você vai dar. O nome que você der, esse será o nome. Esta é a posição que o ser humano está. Imagem e semelhança de Deus, de poder para dominar, porque dar nome é uma forma de começar a dizer: eu estou sobre. Então o homem foi pondo o nome tudo, e a conclusão foi a seguinte: não havia entre todas aquelas criaturas nenhuma que pudesse compartilhar com ele face a face, olho no olho, presença a presença. Ele chegou então à mesma conclusão. Parecia sentir necessidade de uma companhia, porque o texto bíblico diz assim: depois o que aconteceu, de fato, ficaram iguais a Deus? Não. Eles perderam a posição. Eles caíram do lugar que estavam. Por que eles estavam nus e não se envergonhavam? Porque eles estavam vestidos. E vestidos de quê? Com a mesma vestimenta de Deus. Estavam vestidos de luz. Lembram do relato bíblico de Jesus subindo ao monte com os discípulos Pedro, Tiago e João? E diz o texto que Jesus se transfigurou diante deles, e as suas roupas eram roupas de luz. Jesus mostrou para eles como era o primeiro homem e como será a vestimenta que nós teremos em breve. Então, o homem caiu desta condição de ser espiritual, vestido de luz e semelhante a Deus, com os outros vários atributos de Deus, como vontade, capacidade de fazer escolhas, inteligência criativa, poder de falar e gerar o que a palavra está determinando que aconteça, e assim por diante. A pergunta requer resposta objetiva, porém refletida. Você não está onde eu te coloquei. Você não está onde deveria estar. Você precisa voltar. E a única criatura que Deus fez que tem a possibilidade de voltar. Os anjos que transgrediram não podem voltar. Qualquer um de vocês pode voltar. Aleluia. Um cavalo
um boi, um cachorro, não pode voltar. É óbvio que não pode, porque é só olhar para eles. Eles não têm consciência da sua existência. Eles não têm capacidade de raciocínio. Eles não têm, pelo menos não o raciocínio que nós somos capazes de ter. Mas o ser humano pode voltar. E isso fica inclusive posto nesse relato bíblico, quando Deus faz a pergunta, o homem dá uma resposta sobre a sua situação. Percebam que ele entendeu o sentido da pergunta. Ele não respondeu, eu estou aqui atrás da árvore. Não falou isso. O que ele disse? Ele respondeu sobre a situação dele. Eu ouvi a tua voz, eu fiquei com medo, eu me escondi porque eu estava nu. Esta palavra, eu fiquei com medo e me escondi, pode ter o significado de eu recuei. Eu recuei. E recuar sugere também uma mudança de pensamento, uma ideia de que eu não dei prosseguimento à ação que eu tinha planejado fazer, que era oferecer uma resistência ao Senhor. Eu não vou resistir. Eu agora confesso tudo. Digo a verdade sobre mim. Eu fiquei com medo. Eu me escondi. Eu estou nu. Aí ele diz para ele: por que você? Quem te mostrou que você estava nu? Você fez o que eu falei para você não fazer, não é? Sim, senhor. A mulher que o Senhor me deu da fruta, eu fui. Aí Deus olhou para ela e disse: e é isso que você fez? No outro dia a gente fala sobre esta pergunta: o que é isso que você fez? A questão agora é que o homem tem a possibilidade de voltar e está recebendo uma oportunidade no Éden de voltar. Se ele tivesse feito a confissão ali e se jogado na presença de Deus, no seu medo, na sua nudez, e tivesse dito assim ao Senhor: eu pequei, me perdoa, me restabelece na condição que eu tinha antes. Querem saber? Deus teria feito isso lá. Sabe por quê? Porque o cordeiro havia sido morto antes da fundação do mundo. Aleluia. Adão tinha todas as condições de estar redimido lá, naquela hora. E nada disso estaria acontecendo aqui hoje. Mas ele não fez isso. Ele não se arrependeu. Ele acusou sua parceira. Ela acusou a serpente. E ninguém apresentou a Deus a resposta que Deus queria ouvir. E a consequência qual foi? Não podem ficar onde eu coloquei vocês. Não podem ficar. Mas tem certo ponto em proteção a vocês. Vocês não vão ficar. Agora vocês vão embora. E ele expulsou. E aí, veja o verso que nós lemos antes, falando sobre a condição do homem. Que Deus criou o homem, tomou ele pela mão, carinhosamente levou e colocou no Éden para ter paz de espírito. E agora o que está acontecendo? Expulsão. Porque desobediência e não confissão do seu pecado, não arrependimento imediato e volta imediata. O único ser criado e dotado de uma capacidade de voltar, não voltou. O Senhor Jesus disse o seguinte: venham a mim, todos que passam por lutas e estão sobrecarregados,
Eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Descanso. Também o profeta Isaías, no mesmo sentido, diz o seguinte: pois assim disse o meu soberano Deus, o Santo de Israel: você triunfará pela quietude e tranquilidade. Sua vitória virá através da calma, da confiança, mas você recusou. Isaías ainda diz: pois isto é o que o Senhor Deus, o Santo de Israel, diz: retorno e descanso é o que salvará vocês. Quietude e confiança os tornarão fortes, mas vocês não querem nada disso. Venham a mim os cansados, e eu dou descanso. E de que maneira que ele está dizendo que dá o descanso? Pela entrega dos seus mandamentos. E que de maneira que se tem descanso? Pela obediência aos seus mandamentos. O mesmo que daria descanso a Adão no Éden, que era cultivar a palavra de Deus e guardar os seus mandamentos, é a mesma coisa que Jesus ofertou. Venham a mim e aprendam de mim, e vocês vão ter descanso. E você foi a única pessoa dotada da capacidade de responder a este convite. Arrependa-se, caso tenha do que se arrepender, e venha para mim. Volte para casa. Volte para casa. Aquele que criou você está dizendo: volte para casa. Eu estou esperando você. Volte para casa. Certa ocasião, um irmão meu, eu sou irmão entre 8 irmãos. Ele saiu de casa, ele era um jovem, e essa foi a segunda vez que ele saiu de casa. Na primeira vez, eu senti falta dele uns 2, 3 minutos que ele havia saído. Perguntei para onde que ele foi, ele disse: ele pegou essa direção aqui. Eu fui e alcancei ele e disse: o que você está fazendo? Eu disse: eu vou embora, eu não quero mais ficar com vocês, não quero ficar em casa mais. Ele disse: o que está acontecendo? Ele era um adolescente, eu também. A diferença nossa de idade era de 11 meses. Aí eu disse para ele: que é isso? Vamos embora para casa. Vamos para casa. E ele voltou para casa comigo esse dia, ele não foi embora. Aí passaram os seus anos, ele ficou um jovem, e lá pelos 25 anos de idade ele foi embora. Ele foi embora. Ele saiu lá de Vitória, do Espírito Santo, e foi parar lá em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Nessa época eu estava no Rio de Janeiro, aí eu fiquei sabendo que ele estava em Cabo Frio, não sabia exatamente o lugar que ele estava, o endereço, mas eu um dia peguei um ônibus e fui lá para Cabo Frio, for procurar por ele. Eu encontrei ele. Fui na casa da minha tia, perguntei se ela sabia dele, ela deu um ponto e eu fui atrás dele. E comecei a tratar com ele. Não forcei nada. E um dia a gente estava conversando, eu disse: você sabe aquele prato que você usava? Está lá. Aquela cadeira que você sentava? Está lá. A cama que você dormia? Está lá. Ninguém ocupou o lugar que é seu.
A mãe que te ama está lá, espera você voltar. Volta para casa. Ele não voltou de imediato, mas um pouco tempo depois, uns meses depois, ele voltou. Hoje ele já faleceu, mas ele voltou para casa. Estou contando isso só para ilustrar que quantas vezes a casa está lá, a pessoa que deseja que você volte está lá te aguardando e você não volta. Estou te falando que Deus está esperando. Jesus está esperando. Jesus se tornou um homem. Sabe o que Jesus fez? Ele vestiu a nossa nudez. Ele se despiu do quê? Da sua luz, da sua roupa de glória, e vestiu a nossa nudez, para ficar claro diante dos nossos olhos que Ele morreu por nós, para nós voltarmos para casa. Aí a pergunta é a seguinte: hoje tem alguém aqui que gostaria de voltar para casa? Alguém gostaria de fazer isso? Não sei qual é o costume aqui, se pede-se a pessoa para levantar e vir à frente, mas estou sentindo que devo fazer isso. Se tem alguém aqui que sentiu que Deus está chamando e quer voltar para casa, eu queria que se levantasse do seu lugar e caminhasse e viesse até aqui à frente. Tem alguém que pode fazer isso hoje? Mas se no seu coração você resolveu isso, procure o pastor da igreja ou algum dos irmãos com quem você tem alguma afinidade e diga para ele: eu quero voltar para o meu Pai Celestial. Vamos orar? Deus bendito, eterno Senhor do céu e da terra, louvado seja o Senhor no teu nome, pela tua grande bondade, por tua grande misericórdia para conosco. Obrigado por teres deixado na tua palavra esta pergunta, a pergunta que mostra o teu interesse em nós, a pergunta que manifesta a tua bondade para conosco, porque desde antes de nós pecarmos, tu sabias que pecaríamos. O nosso pecado não foi uma surpresa para o Senhor, mas assim, quando havíamos já pecado, o Senhor veio nos abordar. O Senhor veio com uma pergunta carinhosa, uma pergunta de quem deseja a companhia daquele que não está onde deveria estar. Nós te agradecemos por este amor, este carinho, esta delicadeza com que o Senhor procura os seres humanos, com que o Senhor deseja salvar os seres humanos, atraí-los, como o Senhor fala para Israel: eu atraí vocês com cordas de amor. Ó Deus eterno e bendito Senhor, louvado, louvado, louvado seja o nome do Senhor. Eu te agradeço pela oportunidade de proclamar aqui a tua palavra. E, ó Deus, que aquele coração que foi alcançado pela tua palavra, mas que não se levantou para vir até aqui à frente, que procure o irmão ou o pastor da igreja e se apresente e declare o seu desejo de voltar para Deus. Abençoa teu povo reunido aqui, abençoa a igreja, Senhor Deus, que tu colocaste neste lugar. Fortalece a cada irmão, restabelece a saúde de cada irmão que precisa de ter a sua saúde restabelecida. E cada pessoa que tem algum problema de enfermidade que seja restaurado e o nome do Senhor seja glorificado.
Abençoa o pastor da igreja, o servo do Senhor, que o Senhor colocou aqui e o Senhor sustenta aqui. Dá a ele força, restaura-lhe também a saúde, conforme é a tua vontade, o teu poder de fazer. Abençoa o pastor Paulo. Fica conosco, nos dê a tua companhia, em nome do Senhor Jesus. Amém.